Estamos recebendo aqui nos estúdios do Band News São Paulo o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caran. Secretário, obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Sheila. Bom dia, Barão. Bom dia, ouvintes. Queria começar falando sobre os radares, né? Essa informação mais recente de mais 4 túneis aqui em São Paulo, com essa fiscalização, radares eletrônicos operando a partir de hoje para valer, né? A partir de hoje. A gente fala do túnel Ayrton Senna, no sentido Ibirapuera, já tinha fiscalização no sentido Morumbi, do túnel Ayrton Senna, túnel Maria Maluf, na direção Lapa da passagem Roosevelt, no sentido centro do túnel Max Pfeffer. Já tem um planejamento de quais serão os próximos túneis ou espaços com essa fiscalização por radar? Para 2020 serão mais 9 túneis que estarão em funcionamento e em operação. Eu ainda não tenho, eu posso até passar daqui a pouco para vocês o nome deles, mas já estão trabalhando no sentido de adequar a nova tecnologia para esses túneis. Com os mesmos radares, com o mesmo perfil de radares? Com o mesmo perfil de radar. Houve um aumento na aplicação de multas por esses radares no último ano, fazendo um balanço desse último ano? Houve. Com relação aos radares, sim. Mas também na proporção do aumento da quantidade de aplicação de multas nesse ponto de radar, houve também uma diminuição com relação ao número de acidentes dentro do túnel, e inclusive com uma única morte, em comparando com o mesmo período do ano passado, que foram 7 mortes. Essa é uma realidade para a cidade inteira, de redução do número de acidentes e mortes? A partir do momento que você coloca um mecanismo, comunica a população do jeito que nós estamos fazendo, a partir de tal dia estaremos com os radares operando, a ideia é trazer maior segurança para o usuário da via. A população entendendo que isso daí é importante para você segurar o teu limite de velocidade, você está trabalhando com a segurança, sim. Secretário, bom dia, obrigado pela presença. Tem já 1 milhão de mensagens dos ouvintes aqui da Band News FM. Esse assunto sempre é um assunto que gera muitas questões, né? E a questão que eu queria começar perguntando para o senhor sobre esse aumento da faixa de bicicletas. E a grande dúvida dos ouvintes está relacionada à Avenida Rebouças. A Avenida Rebouças é aquela maluquice que a gente conhece todos os dias. Ninguém consegue ir para um lado, ninguém consegue ir para o outro. É uma das vias mais congestionadas da cidade. A prefeitura está falando em colocar ali um espaço para bicicletas. Como vai funcionar isso numa avenida que já está absolutamente saturada aqui em São Paulo? Vê bem, você tem dentro da Avenida Rebouças uma distância entre faixas que cabe uma moto circulando entre elas. O fato da moto estar circulando entre os veículos na Avenida Rebouças com uma velocidade acima daquilo que ela deveria andar, mostra que primeiro, ocasiona acidente e acidentes sérios. A partir do momento que você reduz a distância lateral entre os carros e cria espaço para você colocar uma ciclofaixa nesse bordo, você está ao mesmo tempo trabalhando em 2 sentidos. Primeiro, maior segurança para o leito, fazendo com que a velocidade seja reduzida, e maior segurança para o ciclista que queira utilizar Rebouças como conexão para Paulista, para Consolação, para Faria Lima, saindo da Henrique Schaumann, que é uma ciclovia que nós vamos iniciar agora até o final do ano. Então a ideia é conectar a cidade de São Paulo, principalmente levando aos pontos de estações de metrô, trem e ônibus. Mas e as motos? Vão andar onde na Rebouças? A ideia é que as motos andem dentro do leito carroçável e utilize um mecanismo de ultrapassagem somente quando o semáforo estiver fechado. Ou então que elas andem numa rua ao lado da Rebouças, uma via mais calma e mais tranquila. Ou seja, se quiser andar entre os carros, primeiro que ela não vai ter espaço. Ela não vai ter espaço. E segundo que vai ter multa, alguma coisa desse tipo? Não tem como. Vê bem, o Código Brasileiro de Trânsito não permite você multar. Você só poderia autuar quem diz respeito ao limite lateral de 1,5 m. Como você não tem como fazer essa aferição, você não tem como fazer a aplicação da multa. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer com que você limite a velocidade das motos, já que a partir do momento que você não tem um mecanismo eficiente de fiscalização ainda com relação a isso, você tem que, de alguma forma, criar algum mecanismo, como foi criado na Marginal Pinheiros, por exemplo, tirando a moto da pista expressa, jogando para local,
diminuindo a quantidade de 10 mortes para 1 morte. Agora o senhor está dizendo que não haverá como passar entre os carros. E nós sabemos como dirigem, como pilotam muitos motociclistas aqui em São Paulo, colocando a própria vida em risco, se arriscando feito malucos, colocando a vida em risco de outras pessoas também. Como lidar com isso? Quer dizer, a gente vai esperar bom senso dos motociclistas? Já tem mensagem aqui, ó. Sou motoboy, vou levar o retrovisor do carro dele. Calma, gente. O secretário tá aqui. É isso. Disso, então, né? É esse tipo de atitude que faz com que a vida dele mesmo esteja sempre em risco. Ele tem que entender que a moto, ele é um mecanismo de transporte e o ideal é que seja um mecanismo de transporte seguro. Então, se você andar respeitando todos os seus limites e respeitando todas as regras de trânsito, você com certeza vai chegar na sua casa são e salvo. Nós estamos trabalhando exatamente nessa linha. Agora, tem pergunta aqui, secretário, do Leonardo, por exemplo, por que não utilizar o espaço da ciclovia, por exemplo, na rua Arthur de Azevedo, onde já tem ali um início desse projeto, por exemplo, e paralelo a Rebouças, né? Também, veja bem, tudo isso faz parte do plano cicloviário. A Rebouças é uma demanda muito importante para você conectar a Paulista, a Consolação e a Faria Lima. E é uma demanda muito grande, discutida e debatida nas câmaras temáticas. Tudo isso, nós passamos por 10 câmaras temáticas e 10 audiências públicas. Então, não é da cabeça do secretário que está saindo a Rebouças. Ela está saindo exatamente de um resultado de todo o trabalho da própria população que participou dessas câmaras temáticas. Secretário, a gente fala, e essa é uma discussão já de alguns anos, né, sobre como melhorar a vida dos ciclistas aqui em São Paulo, de como proporcionar mais segurança, de como acomodar esse novo elemento, porque ele é relativamente novo, né, no trânsito de São Paulo, que já não é harmônico. Agora, quando a gente olha proporcionalmente o número de motociclistas e o número de mortes, de acidentes envolvendo essa categoria, não deveria ser uma prioridade, não deveria ser haver uma fiscalização específica, pensar planos mais específicos, se a gente considerar a quantidade, é um volume brutal de mortes. Né? Então, vamos lá. Mortes, custos para o sistema público de saúde, desarmonia no trânsito, briga no trânsito, tem 1000 elementos envolvendo a figura do motociclista, má formação. Pega agora, o sujeito está aí desempregado e tal, compra uma moto num parcelamento relativamente simples e vai trabalhar com entrega sem nunca ter tido um preparo. Quer dizer, é uma combinação explosiva para o trânsito de São Paulo. Exatamente em função dessa combinação explosiva, o prefeito Bruno Covas, ele fez várias reuniões com esse pessoal de aplicativos, mostrando que o que eles estavam fazendo era um verdadeiro crime. Por quê? A partir do momento que você incentiva ao motoqueiro fazer o maior número de entregas no menor tempo possível, você está pedindo para que esse motoqueiro desrespeite as leis de trânsito. Com o tal do bônus pela velocidade da entrega, velocidade na entrega, fazendo com que ele coloque a sua vida em risco. O que eles têm que entender é que o para-choque da moto é o peito deles. E que um impacto com a cabeça pode ser fatal. Então, eles têm que entender que nós estamos preservando a vida deles. Em função disso, o prefeito conseguiu, junto com 2 empresas de aplicativo, um trabalho, assinar um termo dizendo que o seguinte, essas empresas elas estão substituindo essa bonificação e trazendo cursos de segurança para os motociclistas. Quer dizer, uma inversão total. Por quê? O ano passado foi a primeira vez que o número de acidentes fatais com motos superou ao de pedestres. E isso muito em função exatamente disso que você falou. Aquele desempregado que vai lá e compra uma moto parcelada, nunca andou de moto, vai andar de moto e vai fazer entrega por aplicativo e tem que respeitar um certo tempo. Acaba morrendo. Então, nós estamos trabalhando exatamente no sentido inverso. Primeiro, pensar na segurança e depois no prazo da entrega. Motofaixa é algo que a prefeitura pretende recolocar? Lá atrás isso aconteceu, não deu muito certo, enfim, é uma possibilidade ou não? Por que ela não deu certo? Ela não deu certo porque a partir do momento que você segregou as motos, eles acharam que eles podiam andar à velocidade que eles quisessem sem respeitar nada. E isso acaba acontecendo os acidentes. A Prefeitura de São Paulo, a partir de janeiro, ela está fazendo uma nova licitação de radares.
Esses radares, eles vêm com toda a tecnologia exatamente no sentido de você poder fazer a fiscalização das motos também. Esses radares novos, por exemplo, novos dos túneis... Sim, então, esses sim. Já flagram moto. Já flagram. Então, essa nova licitação vai dar condição de você trabalhar esses corredores com segurança. Se o motoqueiro entender que ele tem a faixa exclusiva dele, que ele pode circular lá tranquilo, sem problema nenhum com os automóveis, respeitando os limites de velocidade, ele vai fazer uma viagem mais rápida e muito mais segura. A CT e a Secretaria já estão trabalhando nesse sentido de fazer um novo estudo com relação a isso. Queria falar sobre os taxistas. Aquela ideia da bandeira 3 para os táxis foi enterrada de vez? Houve aquela discussão, uma polêmica, a prefeitura dizendo que que era uma demanda dos taxistas, os taxistas dizendo que nunca pediram isso. Não é verdade, não é verdade. Você tem dentro dos taxistas um racha entre sindicatos. Na verdade, eu não sei o que foi que aconteceu com relação a esses dois sindicatos depois que eu publiquei a portaria. Vê bem, a ideia partiu deles, taxistas, no sentido de você transformar a bandeira 3 como se fosse uma bandeira dinâmica para competir com os aplicativos no final dos grandes eventos. Porque hoje, o taxista, no grande evento, ele consegue dar uma corrida e ele trabalhando com a bandeira 2, ele vai lá receber 20, 30 reais e não consegue voltar para buscar novo passageiro. Ao tempo que o aplicativo, sabendo disso, na bandeira dinâmica dele, eles aumentam muito o valor e a população é que acaba pagando mais caro por isso. Então a ideia era você levar um número maior de taxistas para esses bolsões, para aí sim criar uma competitividade entre os aplicativos e o táxi, dando uma maior tranquilidade para a população usuária. Era essa a ideia. A prefeitura considera apaziguada essa questão envolvendo Uber, táxi aqui em São Paulo? Ainda tem muita discussão pela frente? Não, ela está apaziguada, só que ainda tem muita discussão pela frente com relação ao número de carros de aplicativos que estão rodando na cidade. Então, de que forma organizar o sistema como um todo para que São Paulo também não vire uma cidade só de carros de aplicativo, recebendo mais de 100 mil carros de fora da cidade diariamente, dando uma falsa impressão de que o trânsito poderia melhorar com o aplicativo, quando na verdade não, ele piora. A saída seria limitar esse número? Talvez limitar e reorganizar, trazer para os aplicativos para que eles entendam a real necessidade da população saber quem são eles, quem é que está por trás da direção, que tipo de carro eles estão usando e se o carro realmente é seguro para isso. Hoje você tem motorista carteira comum transportando passageiros, quando na verdade o motorista de aplicativo, a carteira de motorista dele deveria estar incluindo o transporte de passageiro, isso não acontece. Então muita coisa dentro da cidade de São Paulo precisa ser reformulada e eu espero ter o apoio tanto da população civil como um todo, como de todos os governantes. Mas a prefeitura pretende limitar o número de carros? A prefeitura está trabalhando... Não, veja bem, a prefeitura está trabalhando no sentido de organizar. A questão de limitação, eu acho que não cabe ao poder municipal, à secretaria, dizer quantos seriam os veículos que poderiam acontecer. Estamos trabalhando no sentido de conversar com eles, mostrando até onde a cidade comporta. A partir disso, passa a ser alguma coisa não boa para a cidade e sim ruim para a cidade. Utilização do radar pistola, secretário. A gente acompanha muitas avenidas, viadutos. É algo que a prefeitura pretende expandir para esse ano também? O radar pistola está aí por um único motivo. Ele só serve para autuar as motocicletas. Porque os radares que a cidade de São Paulo hoje tem, na sua maioria, não conseguem fazer essa autuação. Lógico, existe hoje um convênio entre a Secretaria de Transportes com o CPTRAN, passando esses radares pistolas para o CPTRAN, para eles sim fazerem a fiscalização em cima disso. A polícia, no caso. A polícia, no caso. E a conversa que eu tenho tido com o próprio Coronel Costa é no sentido de tentar expandir esses locais. Secretário, outra dúvida muito frequente aqui, ainda voltando ao tema da Rebouças, me desculpe eu retornar esse assunto, mas muitos ouvintes estão ainda em pânico com relação a essa novidade.
a possibilidade de motos invadirem o canteiro, a área específica de ônibus, como já acontece hoje, vai ter algum tipo de limite? Vai ser colocado alguma separação mais efetiva entre a via onde os carros estão passando e a via onde os ônibus passam no corredor da Rebouças? O limite é o bom senso. O motociclista, ele tem que entender que aquele corredor é um corredor específico para ônibus circular. A partir do momento que ele faça uma manobra brusca e saia da faixa do automóvel ou da faixa onde ele pode circular e vá para a faixa de ônibus, ele corre o risco de ser abarroado ou impactado por um ônibus e acabar ficando embaixo dele. Mas não é uma temeridade confiar no bom senso do motociclista, secretário? Mas, gente, se ele não for preservar a vida dele, quem vai preservar? Eu acho ele é o dono da vida dele. Ele tem que entender qual é o limite que ele tem para a vida dele. Ele tem que respeitar esses limites. A prefeitura orienta e mostra quais são os limites dele, até onde ele pode ir. Aquilo que ele ultrapassar, a responsabilidade é dele. O que nós fazemos é mostrar para ele, olha, não faça, repetitivas vezes trabalhando nesse sentido. Ninguém está contra nada. Somos a favor, sim, de um trânsito seguro dentro da cidade de São Paulo. Tem muitos ouvintes aqui, por exemplo, Fabrício, nosso ouvinte, dizendo, olha, ando de moto há 45 anos, eu me sinto marginalizado com esse tipo de ação da prefeitura, quero saber o que vai acontecer, por exemplo, se 2 milhões de motoqueiros começarem a andar de transporte público ou de carro velho. Não tem onde parar, onde estacionar, é uma complicação enorme, ou seja, as motos ajudam a cidade de São Paulo no que se refere ao transporte. Ninguém está marginalizando as motos, nós estamos orientando para que eles respeitem as leis de trânsito, porque isso salva a vida deles. Se ele anda de moto há 45 anos, significa que ele é um cidadão que respeita as leis de trânsito. Ele não está sendo em nenhum momento marginalizado. Nós estamos querendo trazer à realidade aqueles que efetivamente desrespeitam as leis. Secretário, ainda voltando à questão do transporte envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo. Houve uma mudança esse ano no aeroporto de Congonhas, a entrada, chegada, saída. A situação por lá, o senhor entende que já está resolvida? Sempre ali foi um transtorno. Ainda, convenhamos, é muito complicado passar naquela região. Mas, de qualquer forma, houve uma melhora no entender da prefeitura? Houve uma melhora. A situação ainda não está resolvida. O prefeito Bruno Covas, junto com a Infraero, junto com a Secretaria de Mobilidade e Transportes e o pessoal de aplicativos, estão em conversa no sentido de criar um bolsão dentro do próprio aeroporto para esses aplicativos. Dentro do aeroporto? Não dentro do aeroporto, mas no viário, à margem do aeroporto, à lateral do aeroporto. É um projeto muito bonito, eu não posso adiantar agora, mas que está em fase de conclusão. Aí sim você vai ter efetivamente uma solução para o problema. O que acontece hoje? Quando você trata de aplicativo, o pessoal que está dentro do avião, quando o avião pousa no chão, ele já faz o pedido do aplicativo. Até ele sair e chegar no ponto de encontro, demora um certo tempo. O aplicativo está lá esperando. E o aplicativo fica lá parado esperando, isso gera trânsito. Se as coisas fossem mais automáticas e mecânicas, como é na linha de cima com relação ao táxi, você embarcaria e iria embora. Embarcaria e iria embora, não geraria o trânsito e o transtorno que isso gera. O que gera esse transtorno é exatamente isso. É a quantidade de pessoas paradas lá embaixo, buscando identificar qual é a placa e qual é o carro que ele vai ter que entrar, e o motorista de aplicativo parado, buscando o seu passageiro. É esse ainda o problema que está sendo equacionado, por isso que vai ser criado um novo bolsão para eles. Estamos aqui conversando no Band News São Paulo com o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caram. A gente falou aqui bastante sobre os motociclistas, o senhor mesmo falou sobre o número de óbitos, né, que pela primeira vez foi maior dos motociclistas em relação ao de pedestres. Ainda assim, historicamente, o número de pedestres mortos no trânsito de São Paulo é brutal e mesmo com essa questão dos motociclistas, acho que vem em segundo lugar ali no número de mortos aqui em São Paulo. Primeiro motociclista, depois pedestre. Pois é, algum plano específico para poupar o pedestre, que é o elo mais fraco nessa história toda, o elo mais fraco, né? Exatamente. Então, o prefeito Bruno Covas, ele lançou em abril o Plano Vida Segura, que trata exatamente desse assunto.
Um dos focos principais é o pedestre. Nós temos 2 focos principais, a motocicleta e o pedestre. Com relação aos trabalhos que estão sendo feitos para os pedestres, maior tempo semafórico de travessia para pedestre, redução, estreitamento de calçada para você ter um menor tempo de travessia onde é só faixa, as vias seguras. Nós estamos, por exemplo, com projetos de áreas calmas. Itaquera é um dos projetos. Pinheiros, Santana, nós fizemos um trabalho muito bonito com relação às travessas. Faixa de pedestre, não? Não só faixa de pedestre, como também as travessas onde tinham a quantidade de acidente muito elevada, principalmente com relação ao atropelamento. Ou seja, existe todo um plano elaborado que até 2020 nós temos que reduzir a quantidade de mortes até 6 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, muita coisa está sendo feita exatamente no sentido de você trabalhar a segurança do pedestre. Alguma campanha específica para fazer com que o motorista de carro, ônibus, qualquer motorista e também quem esteja ali nas motos, respeitar a bendita da faixa de pedestre, porque é impressionante como as pessoas... Eu ia perguntar isso pro secretário, Sheila, porque em Santiago, o senhor deve saber muito bem o projeto Santiago, que lá não tem conversa, né? A multa é multa pesada e só a partir da multa pesada que os motoristas em Santiago começaram a respeitar a faixa de pedestre. E aí respeitam mesmo, ficam ali 10 minutos esperando todos os pedestres passarem no centro, por exemplo, até que finalmente arrumam um tempinho para passar. É que essa seria a legislação federal, né? Se aumentar a multa, por exemplo. Mas, né? só Mas por exemplo, Brasília. Brasília as pessoas respeitam a faixa de pedestre. Porque foi feito um trabalho violento em cima disso. Em São Paulo foi feito esse trabalho. E a população esquece, é impressionante como cai no esquecimento. Então agora existe um novo trabalho junto aos técnicos da CET exatamente nesse sentido, de fazer respeitar a faixa de pedestre. Ou seja, o valor da multa não compete à Secretaria Municipal, sim, compete à União, mas com relação à aplicação da multa e campanhas nesse sentido, a Secretaria está desenvolvendo, acho que para o começo do ano que vem, essas campanhas já estarão na rua. Tivemos mudanças, secretário. Você quer falar, Sheila? Quer falar uma coisa? Eu vou falar de patinete já. Se quiser antecipar outro assunto. Tá, nas marginais a gente teve essa mudança agora, mais uma vez, com relação às motos, né? Não podendo circular em mais vias expressas, circulando em vias locais. Isso resolveu, de alguma forma, o problema? Há uma perspectiva de diminuição dos acidentes e muita gente reclama sobre os caminhões em horários específicos circulando nas marginais, secretário. Com relação aos caminhões, eles têm os horários deles específicos de circulação. Eu não sei que tipo de trabalho a CET está fazendo no sentido de ampliar essa questão. Nós não podemos esquecer que a Marginal também é um elo de ligação muito importante da cidade de São Paulo e nós não podemos trabalhar no sentido de desabastecimento. Então, você tem que sair com mercadoria de um ponto A para levar e obrigatoriamente ele vai ter que acabar passando pela Marginal. Mas para isso, horários específicos estão sendo trabalhados, estudados junto com o pessoal da CETCESP. Então, nada a Secretaria faz sem a sociedade ter participação como um todo. Com relação às motos, os dados estão claros. A redução de mortes foi brutal. 10 contra 1 no mesmo período, deixa bem claro que a atitude foi acertada. E nós já estamos trabalhando exatamente de fazer isso para o ano que vem, naquele programa, no plano do prefeito do Marginal Segura, levar a segregação das motos na Marginal Pinheiros, do outro lado, no sentido Interlagos. Falar rapidamente aqui dos patinetes, né? Que houve uma explosão em algumas regiões, né? Do uso dos patinetes. Aí uma discussão por algum tempo, uma reorganização. Me parece que essa situação já está mais sob controle, né? A situação está mais resolvida. Né? Não, a situação está mais calma. Ela tecnicamente já está resolvida porque já saiu a portaria e a regulamentação de CEMUV. As empresas agora estão se cadastrando e CEMUV é que vai organizar a questão de limitação de quantidade de patinetes nas ruas. O importante é o discurso que eles trouxeram para o município é que é um novo modal de mobilidade. Então, vamos fazer efetivamente com que o patinete sirva para isso.
para pegar o cidadão lá da ponta, lá do extremo, que tenha uma estação ou de metrô, ou de trem, ou de ônibus próximo, a uns 3 quilômetros da casa dele, e que esse cidadão passe a usar o patinete para poder chegar ao seu meio de transporte. Então, estamos trabalhando exatamente nesse sentido. Não utilizar só o patinete dentro do centro Faria Lima e Paulista, levando para outros bairros da cidade. Tem pergunta aqui sobre semáforos. Aliás, são algumas perguntas sobre semáforos. Vou pegar do Gabriel, que nos acompanha no chat do YouTube, falando: perguntem sobre o tempo dos semáforos e a licitação para trocá-los por semáforos inteligentes que trabalhem em perfeita sincronização, não desliguem com somente uma chuvinha de nada e pronto, apague. A gente sabe todo o transtorno a partir daí. Essa licitação da modernização do parque semafórico da cidade já está em fase de conclusão de edital, e provavelmente antes do final do ano essa licitação já vai sair. É um trabalho que foi feito desse final de ano. Inclusive, nós tivemos um acordo com o Banco Mundial. O governo de Londres ele está cedendo 5 milhões de libras exatamente para fazer um estudo de parque semafórico que nós vamos fazer na região da 9 de julho. Esse é um dinheiro a fundo perdido de Londres exatamente para trabalhar essa questão da modernização, e a licitação provavelmente até o final do ano ela já está na rua. Falando em licitação, foram assinados os novos contratos recentemente, ali em setembro ou outubro, não lembro exatamente, dos novos contratos da licitação do sistema de ônibus aqui em São Paulo. Assunto que se arrastava havia alguns anos aqui em São Paulo. Qual a projeção a partir de agora? O que a gente pode esperar, secretário? Bom, primeiro que a população ganhou muito com essa nova licitação, porque todo o sistema coletivo de transporte coletivo vai ser mudado dentro da cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, a cada ano 10% da frota tem que ser renovada. A administração Bruno Covas já entregou mais de 3 mil ônibus novos para a cidade de São Paulo, todos eles com ar-condicionado e motor Euro 5. Independente disso, nós vamos ter um novo sistema de tecnologia embarcada dentro dos ônibus para dar uma maior atenção à população usuária, que é USB para carregar o seu celular, Wi-Fi para você poder usar o celular dentro do ônibus e outros tipos de tecnologia. Além do estudo das linhas, o remanejamento de linhas que hoje elas estão se sobrepondo, fazendo com isso que você tenha uma velocidade mais, ande mais fácil dentro dos corredores, conseguindo chegar num tempo mais curto. Então, o ganho da população, a população vai começar a sentir esse ganho a partir de daqui a um ano, que ela vai começar a sentir efetivamente os efeitos dessa licitação. Secretário, para terminar da minha parte aqui, Minhocão elevado, né? Muita gente perguntando sobre as obras que já começaram por lá, a perspectiva de piora que muita gente já acompanhou no trânsito daquela região. Bom, o Parque Minhocão é um projeto que ainda está em discussão, ainda estamos em fase de elaborar efetivamente aquilo que vai ser feito no entorno do Parque Minhocão para que o trânsito não tenha nenhum impacto. Enquanto isso, algumas coisas que o Ministério Público determinou que fossem feitas com relação à questão de gradil e de plataforma, a Prefeitura parece que já está executando esse serviço. Com relação ao trânsito, por enquanto nada muda. Minhocão continua fechado nos horários permitidos e aberto nos horários permitidos. Mas é possível realizar uma obra desse tamanho e não ter nenhum impacto no trânsito naquela região? Você tem que trabalhar muito bem o entorno. Por isso que ainda nada foi feito, porque ainda o entorno não foi trabalhado a ponto de você medir efetivamente, olha, não vamos ter impacto nenhum. Dessa forma podemos seguir. E como absorver, né? Todo o trânsito, o tráfego gerado. É isso que está ali, sendo né? trabalhado pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Muito bem, as perguntas são muitas, o tempo é curto. Então, quero agradecer aqui a presença no nosso estúdio do secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caram. Obrigada pela presença aqui, secretário. Até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Barão. Muito obrigado. Obrigado, ouvintes.